Calma, Val, respira, ó. Solta, se apresenta, Val. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma convidada super especial aqui no canal pra falar de um assunto que já tinham me pedido e eu tava devendo. Eu vivo devendo aqui nesse canal. O The Pretas não é um canal de temática LGBT, mas é um canal que trata da vivência de pessoas negras, onde elas estejam e como elas sejam. Então, hoje eu trouxe a Val pra falar sobre a experiência de ser uma mulher negra e lésbica. Desde já, eu já vou pedir pra vocês o que curtirem esse vídeo, porque pode ter certeza que o papo vai ser bom. Se inscreverem aqui no canal, aqui embaixo, ó, como vai aparecer, ativar as notificações e vamos lá. Eu vou começar esse vídeo falando que... Se apresenta, Val, primeiro. Opa. Gente, calma, Val, respira, ó. Solta, se apresenta, Val. Eu sou a Val Matos, meu nome é Valéria, as pessoas me conhecem mais como Val Matos. Eu moro no Distrito Federal, eu sou uma mulher negra, lésbica, da periferia. E já vou começar esse vídeo falando que tudo que eu falar aqui sobre as minhas vivências vai ser a partir disso. E isso não significa que todas as mulheres negras e lésbicas da periferia sejam como eu, nem que todas as mulheres negras e lésbicas concordem com todas as coisas que eu vou dizer aqui. Vou começar falando isso, pra gente ter essa ideia, assim, pra gente ter essa conversa e ter essa ideia de que o que eu tô falando faz parte da minha vivência. E já pra começar, vamos falar sobre a lesbofobia, que a lesbofobia é uma violência específica que as mulheres lésbicas enfrentam na nossa sociedade, que é diferente de todas as outras coisas, assim, tipo, que outras pessoas no meio LGBT passam, porque a sociedade inteira, até dentro do meio LGBT, não consegue acreditar, assim, que existem relações sexuais sem o falo. E por isso a gente costuma ouvir muitas coisas chatas e terríveis e desnecessárias, vamos dizer assim. Esse é um ponto que eu queria muito tocar, realmente. Fala aí pra gente quais são as coisas assim mais idiotas, inconvenientes que vocês costumam escutar. Escutamos muitas e muitas coisas, mas vou dar alguns exemplos assim. Quem é o homem da relação? Ou uma pergunta quando você tá namorando com alguém, ficando com alguém. As pessoas perguntam, quem é ativa, quem é passiva? As pessoas também costumam perguntar muito assim, você não sente falta de nada? A gente escuta muitas dessas coisas assim, e a gente já tá de saco cheio de ouvir todas essas coisas. Não, e as pessoas estão sempre querendo impor a vivência delas e as relações que elas praticam, ou as relações que a gente entende como normativas, em outras relações, né? Assim, tá sempre aquela imposição. Eu queria muito que você falasse sobre o seu processo de... aceitação não é uma boa palavra, mas o processo de percepção sobre si, quando você entendeu que você era uma mulher lésbica e negra. Então, eu acho que no início eu não tinha essa opção na minha cabeça, como não tem na maioria das pessoas. A gente não sabe o que é isso, por exemplo. Existe a heterossexualidade compulsória. Então, não existe a opção de você ser uma mulher lésbica. Você não pode, nem consegue entender, porque isso não é uma opção mesmo, assim. E quando eu comecei a me interessar por mulheres, assim, tipo, um certo ponto que eu, tipo, quebrei esse negócio, tipo, de ficar só com homens e comecei a me relacionar com mulheres, eu percebi que quando eu ficava com mulheres eu não me arrependia. E quando eu ficava com homens eu me arrependia. E eu fui tentar entender por que isso acontecia, né? E se isso acontecia por algum fato muito importante, o que significava que eu não era uma mulher bissexual. Isso eu não tô falando que bissexualidade é um processo e que a partir de um momento as mulheres vão tomar uma decisão de vou aqui, você é hétero ou você é lésbica. Não é isso. Eu tô falando o que aconteceu comigo e o que acontece com muitas mulheres, que a heterossexualidade compulsória faz você não perceber, você não entender o que acontece com você e achar que só existe aquilo mesmo. Então acho que foi por isso que eu me relacionei muito tempo com homem e depois eu comecei a me relacionar com mulheres e com homens e continuei, tipo, tendo esse relacionamento e me arrependendo, assim. Tipo, por que isso aconteceu? Eu não gosto de homens, isso é o fato. Tipo, eu gosto de mulheres e eu sou uma mulher lésbica e eu posso ser uma mulher lésbica porque mulheres lésbicas existem e resistem. Mudando um pouco de assunto, Val, vamos falar. Diz aí pra gente qual a diferença que você vê entre ser uma lésbica branca e uma lésbica negra. Nossa, eu vou ter que falar um pouquinho aqui pra explicar e tentar ser o máximo possível escura. Escurecer os fatos. Vou escurecer aqui um pouquinho. Existe uma grande diferença entre você ser uma mulher lésbica branca e ser uma mulher lésbica negra. Até por... acho que a sociedade já tem um imaginário do que é ser uma mulher lésbica. Por mais que sejamos todas invisibilizadas. Existem novelas na Globo, por exemplo, que já tiveram casais lésbicos. Mas será que você já viu uma novela da Globo com um casal, ou com pelo menos um personagem que fosse uma mulher negra e lésbica?
entendeu? Então, eu acho que no imaginário, assim, das pessoas da nossa sociedade ainda não tem, assim, tipo, o que é uma mulher negra e lésbica. Outra diferença que a gente pode pensar aqui entre ser uma mulher lésbica e branca e ser uma mulher lésbica e negra são os tipos de violências que elas podem sofrer, que são diferentes, né? A gente vai sofrer por ser negra e por ser lésbica. E vamos pensar um pouquinho nessa diferença. Uma mulher negra e lésbica que, por exemplo, ela ande a pé, ela pegue metrô, ela use ônibus, ela tá mais exposta, ela pode sofrer mais violência, ela vai ter mais caras agressivos, violentos, uns brutamontes, como eu costumo dizer, que vão se achar no direito de falar coisas pra elas, de mexer, de bater. Mas falando isso, eu também não quero dizer que só existem negras e lésbicas pobres e negras e lésbicas brancas e ricas, entendeu? Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando de como se dá na maioria das situações, né, do que a gente vê. Um exemplo é que aconteceu lá no Distrito Federal tem pouquíssimo tempo, uma amiga minha chamada Thaís, ela estava indo de Braslândia, que é uma periferia, pro centro, pro plano piloto, e ela, por estar demonstrando a fé dentro do espaço público, que era o ônibus, um brutamontes com a camiseta, fundamentalista religioso, na verdade, que ele tava com a camiseta religiosa, assim, escrita alguma coisa, tipo, eu creio. Ele se achou no direito de bater nela, entendeu? E ninguém fez nada. E aí, Gabi, tem uma coisa muito importante pra falar sobre isso, porque ninguém fez nada nessa situação. Mas será se fosse uma mulher lésbica, branca, apanhando de um brutamontes qualquer no meio da rua, ou sofrendo, primeiro começou com as agressões mesmo faladas, sendo xingada, será se ninguém se doeria, vamos dizer, tipo, será se não haveria uma comoção diferente ou mais rápida, entendeu? Então isso é importante lembrar também, porque o racismo também passa por isso. E como a gente pensar em ser uma mulher lésbica sem pensar primeiramente que nós somos mulheres negras. O resultado do mapa da violência foi que 54% das mulheres teve um aumento na morte violenta, de 54% das mulheres negras, enquanto o número de mulheres brancas teve uma redução de 10%. Quando a gente fala sobre isso, não significa que a gente está falando que tem que morrer mulher branca. A gente está falando apenas que nenhuma mulher tem que morrer. E que essa situação indica algo muito forte, muito presente na nossa sociedade, que é o racismo. Se a gente pensar também que no meio de todas essas mulheres que morrem, tem mulheres lésbicas que morrem e morrem por serem lésbicas, a gente tem que pensar quem são essas mulheres que estão morrendo. E essas mulheres lésbicas que estão morrendo são as mulheres periféricas. E quando a gente for pensar nessas mulheres que estão morrendo e que são lésbicas, que a gente pense também que elas estão morrendo porque elas estão em situação de vulnerabilidade, como eu falei. Eu não vou esquecer da Diana Dias, que foi morta no Espírito Santo em abril. Não vou esquecer da Luana Barbosa, que foi morta em São Paulo pela polícia. E também de Catiane Campos, que foi morta no centro, no coração do Brasil, assim, vamos dizer que tipo, o centro de Brasília, Teatro Nacional, foi morta de uma forma muito cruel, assim. Falar também desses corpos que estão expostos, as violências das ruas, também falar sobre mulheres que não se vestem de forma feminina, vamos dizer assim, e que por isso elas vão sofrer mais, assim, porque elas vão ser identificadas de uma forma mais rápida, porque a primeira violência que uma pessoa LGBT, que uma mulher lésbica sofre, uma criança na verdade, vai sofrer, se dá dentro de casa, assim, tipo, a primeira violência que a gente sofre, que a gente é exposta, é na família, quando a família não aceita, quando você é expulsa de dentro de casa. Eu conheço várias mulheres lésbicas que foram expulsas quando assumiram pra todo mundo que elas eram lésbicas. E as violências podem acontecer, e caras podem mexer mais. E isso também não significa que as mulheres que se vestem de forma mais feminina, elas também não sofram essa violência nas ruas. Exemplo, a Thaís, que ela apanhou dentro do ônibus por estar demonstrando afeto. Eu posso me citar como exemplo, na verdade, né? Tipo, eu posso sofrer uma violência lesbofóbica na rua, mesmo não estando de mão dadas, só por estar acompanhada de meninas que estão vestidas de uma forma diferente. Então a gente também tem que pensar sobre essas questões. Paulo, muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui no canal. Sério, fiquei muito feliz.
assim, eu achei que assim, o papo foi super enriquecedor pra mim e eu acho que também vai ser pra quem assistir. Obrigada! A gente, imagina que eu sou super fã do canal. A maior fã da história. Que você respeita. Que você respeita, né? Se você curtiu, dá um curtir, olha só. Dá um like aqui no vídeo, compartilha para que outras pessoas também, né, se atentem a essa questão. Se inscreve aqui no canal e um beijo. Tchau, tchau.